Fala galera, hoje a gente está aqui com o terceiro episódio do Conexão Futuro, podcast do SEC, e hoje a gente trouxe o Jefté, engenheiro civil. Olá, tudo bem? Meu nome é Jefté Correia, eu sou engenheiro civil e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Cara, você estava falando ali embaixo sobre você ter várias pessoas trabalhando por você e como os pedidos chegam e já são tudo arrumado ali. Como é que seria um dia da sua vida? Então, basicamente, hoje eu tenho uma atuação tanto na execução de obras, quanto também na execução de projetos. E eu tenho uma equipe para cada obra e também para cada tipo de projeto. Então, um dia da empresa, no caso, da Brava Engenharia, é um dia que a gente tenta sempre iniciar com o planejamento da semana passada, para a semana anterior. A gente tem uma meta a se cumprir, então meu dia basicamente começa no escritório, profissionalmente falando, com auxílio ali da parte do planejamento, para verificar se tudo realmente está sendo executado conforme planejado, tanto na parte das obras, com a equipe escalada, quanto também na execução dos projetos que estão sendo realizados ou idealizados, tá bom? É isso, então é uma sequência de conferência. Depois de um tempo você confere mais do que de fato executa, mas é claro que eu também faço também muitas das vezes a fiscalização por conta própria e também tenho um acompanhamento ali recorrente em cada obra e também análise dos projetos. Então você não é só aquele chefe que só fica lá por fora, assim, supervisionando, né? Às vezes você vai... Não sou mesmo. Eu sou um cara que, de fato, eu gosto de botar a mão na massa e muitas das vezes isso é necessário para você também dar o exemplo, mostrar que tem que ser de certa forma e que é possível fazer, é possível executar. Então, a gente aprende muito, essa troca, é muito importante, mas eu acredito que o exemplo é o que mais ensina. Lá fora, lá embaixo, tu disse que ficou 2 anos fazendo estágio lá fora, em Califórnia. Sim. Queria saber como é que foi mais essa experiência desses 2 anos lá fora. Então, eu sou formado na graduação pela UF, pela Federal Fluminense, e eu tive, durante o meu período de graduação, a oportunidade de fazer uma graduação sanduíche na Califórnia, nos Estados Unidos, e ali eu tive essa experiência com a engenharia civil. Eu fiz o curso Construction Management, que é tipo o gerenciamento da construção civil, Civil Engineering Construction Management. Então, quando você atua e estuda a engenharia em outro país, você percebe várias similaridades. Então, assim, os cálculos, teoricamente, são os mesmos. Tudo tem um padrão muito bem definido internacionalmente quando se trata de engenharia. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as unidades são diferentes. Então, assim, a gente não tem, muitas das vezes, o metro. A gente tem pés, fits, tem square fits. Então, não é centímetros, são inches, são polegadas, Então, são diferenças que são, digamos assim, importantes para você trabalhar da forma correta lá, mas profissionalmente falando, o contato que eu tive lá com a engenharia foi um contato principalmente na parte da graduação, e no final eu cheguei a trabalhar numa empresa e que ela trabalhava mais com projetos, então chamava de blueprints, a parte de projetos ali que a gente tinha que analisar as pranchas, verificar se estava correto, parte de cálculos, enfim, a gente tinha toda essa conferência e não muda muito do que de fato é a engenharia no Brasil. Mas é claro que lá são outras regras, outras normas regulamentadoras e que eu precisava do auxílio do meu engenheiro-chefe para me encaminhar de certa forma para as respostas corretas muitas das vezes, entendeu? É isso. Sim. Para sobre o tipo de construção, por exemplo, aqui no Brasil nós vemos muito utilizando tijolos, concretos. Lá fora vem mais madeira, gesso e drywall. Sim.
Então, lá fora, realmente, as duas construções que, digamos assim, são mais populares é o wood frame, que é a utilização da madeira, e o steel frame, que é, digamos assim, a construção leve de aço. Aqui no Brasil, o steel frame também está bem popular já, mas lá é mais comum você ter esses dois tipos construtivos, entendeu? Tem concreto armado lá também, tem estrutura metálica, né? Mas, popularmente falando, essas duas possibilidades de construção são mais populares lá fora. Certo. E como é que foi assim o processo de ajuste de volta aqui quando você voltou para o Brasil? Como é que foi esse processo de... Então, a gente, né, quando faz uma graduação sanduíche, a gente tem um período máximo que a gente pode ficar no país, né? E eu não tinha terminado a graduação. Então, assim, a gente tem um período que depois desse período a gente tem que encerrar as atividades, inclusive tem que notificar. A gente tem um visto chamado visto J1, que permite a gente estudar lá sendo patrocinado. No caso, eu fui patrocinado pelo governo, né, pelo programa Ciência Sem Fronteiras, e depois eu voltei, né, para finalizar, né, de fato a graduação. Então, assim, esse processo de volta tinha um roteiro claro, entendeu? O governo mesmo falava, você tem que entregar tal documentação até tal dia, anexar no site e depois fazer a notificação do seu retorno. Então, até a passagem de volta, a gente já tinha que, digamos assim, anexar, dizendo que a gente já tinha um voo comprado, entendeu? Mas tudo muito bem programado, tá? É isso. Sobre a questão da matemática na escola, Sim. Eu mesmo, às vezes, quando vai fazer alguma coisa, eu penso, como que eu vou usar isso fora? A matemática que a gente estuda aqui, no seu dia a dia, você aplica como? Então, a matemática, de forma geral, ela é essencial para tudo na vida, né? Desde uma simples conferência para ver se seu troco no caixa tá certo ou errado, né? Vou comprar algum produto no mercado. Poxa, se a pessoa errou o troco, você tem condição, argumento fático para falar, tá errado o troco, não dá mais, ou, né, você me deu um troco errado, estamos de volta, né? E vem a situação da ética também. E também a matemática, ela te ensina a ter um raciocínio lógico. Então, assim, situações que você vai viver dessa vida, em analisar, né, o passo a passo, etapas, né, de comportamentos, não apenas, né, se tratar de números, mas muitas das vezes a gente está numa situação que uma resposta da pessoa vai levar a outra. Então, né, digamos assim, você não visualiza só a situação, né, multiplicação, divisão, soma, subtração. Você vai identificar muitas das vezes, né, a lógica do comportamento de uma pessoa. Então, eu sou engenheiro civil, por exemplo. Eu visualizo, né, que estou fazendo pagamento lá, folha de pagamento de certas pessoas. Então a matemática ela se encaixa nisso de forma perfeita. Mas aí eu observo que tem uma pessoa que está faltando toda segunda-feira. Falta uma, eu verifico. Falta duas, eu verifico. Falta três, eu verifico. Qual é a tendência dessa pessoa na empresa? Ela, né, ser realmente uma pessoa que não vai mais trabalhar na empresa, porque você está contabilizando aquilo e está percebendo pela contagem que ela não tem, digamos assim, o desempenho que você esperava. E aí, por conta disso, a matemática, ela, né, te abre um leque de percepção, e que essa percepção, digamos assim, ela te previne de problemas maiores, porque quando alguém falta na obra, eu sempre falo isso, digamos que a obra tenha 10 pessoas, uma falta, os 9 vão ter que trabalhar pelos 10 para a produção chegar no mesmo nível, né? Então sempre tem gente que depende, né, de você. Então quando você falta, as pessoas, para cumprir certo objetivo, vão ter que trabalhar por você, igual um jogo de futebol, né? Poxa, um jogador foi expulso, é outra característica do jogo, né? Realmente muda muito. Então, assim, a matemática, ela se encaixa perfeitamente, não apenas na análise e conferência, mas também na percepção das coisas. Falando mais sobre a empresa, por exemplo, quando tu recebe um currículo, qual que é um diferencial que tem nele para você chamar para uma entrevista? Depende muito do currículo, né? Por exemplo, se for um estágio, não tem muito
o que pedir. A pessoa que quer estagiar, ela já não sabe muita coisa, não sabe nada. Mas, digamos assim, você parte do pressuposto, né, que ela não sabe nada. Então, assim, é mais uma situação de posicionamento, perfil. Você, na entrevista você vê que a pessoa tem ali, né, as características sociais, né, e pessoais que você busca. Então isso é importante. Mas se você quiser algo mais rebuscado, eu quero uma pessoa para ser engenheiro de campo, ser engenheiro de planejamento, ser engenheiro de contrato. Aí a pessoa já tem que ter um know-how, já tem que ter uma experiência. Olha, eu já passei por isso, já fiz aquilo outro. Mas geralmente, todo mundo brinca com isso. Ah, não, mas como é que eu vou ter essa experiência se a pessoa não me contrata? É porque muitas das vezes essa experiência é obtida em cargos inferiores. É quando você se coloca à disposição de fazer um serviço que não é seu. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu não cresço. Mas você não cresce muitas das vezes porque você não se coloca em uma posição de crescimento. Quando aparece uma oportunidade de você poder executar algo fora do seu escopo, você fala que não é com você, isso daí não sou eu que faço, isso daí não é comigo. Então assim, você literalmente está se sabotando, né? Você não vai crescer. A verdade é que qualquer profissão, para você crescer, você tem que ter coragem, entendeu? É isso. Então, você estava falando ali que tem alguns perfis, né, corretos para uma pessoa que vai ser contratada ali na sua empresa. Então, você diria que você conseguiria ver, assim, pegar algum aluno de ensino médio, olhar assim e ver características ali que já vão puxar assim mais para a área da engenharia? E um dia não, é impossível praticamente ver se a pessoa é mais preparada ou não para a engenharia em um dia só. Mas quem sabe com o tempo, uma semana, um mês, convivendo e tendo contato, é mais preciso essa percepção de, olha, essa pessoa suportaria ou conviveria bem no ambiente da engenharia, entendeu? Porque não é algo que você constrói da noite para o dia. Ser engenheiro não é algo que eu nasci. Eu também não nasci engenheiro. Eu fui me tornando engenheiro à medida que eu fui pegando desafios. E os erros foram me lapidando. Então, assim, é importante você também ter essa percepção de olhar a pessoa e falar, olha, essa pessoa está preparada para essa função que eu estou querendo determinar. Ou não, essa pessoa não tem o perfil para isso. Então, é só a convivência, eu acredito, tá? Que consegue responder isso, tá bom? O que te fez ir para esse lado da engenharia civil? Então, eu sempre me coloquei como uma pessoa que gostava de idealizar, projetar e criar, né, soluções. Então, assim, esse lado criativo de idealização sempre foi muito forte em mim. Eu cheguei até a pensar, em fazer outro curso antes da engenharia, mas assim, depois, até meu contato que eu já tinha vivido dentro de obras, assim, familiares próximos, enfim, eu me visualizei. E aí a engenharia civil, ela meio que se encaixou, como uma consequência, digamos assim, para eu idealizar e me realizar, vendo obras que eu projetei executadas ou situações que eu colaborei para o desenvolvimento realizadas, tá bom? Pegando um gancho da pergunta dela, como você diria que foi a adesão assim, da sua família na questão da sua escolha? Né? Porque você falou que sua família já tem um histórico ali na área da engenharia. Então, assim, você viu que eles estavam te empurrando nessa área ou foi algo mais liberal, assim? Não. Na verdade, minha família ela tem uma atuação pontual na construção civil, Ela trabalha com parte de alumínio, vidro, então, assim, por conta disso eu já tinha um contato dentro de obras. E aí, eu acredito que se eu falasse que queria ser qualquer outra opção, eles me apoiariam, mas o desejo foi mesmo pessoal. Eu queria ser engenheiro, entendeu? Eu idealizei ser engenheiro. E aí eles só respeitaram e falaram, então corre atrás, quer ser engenheiro, corre atrás. E foi o que eu fiz, entendeu?
Mas assim, se eu não tivesse esse apoio da família, eu acredito que eu ainda assim insistiria, porque você não tem, né, necessariamente que você tem que aprender com seus erros, primeira coisa. Então assim, sua família falou, pô, eu não considero isso bom pra você, tá, mas quem vai viver é quem? É a sua família ou você? Então assim, o primeiro ponto é esse. Muitas das vezes, sua família não compreende inicialmente, mas você tem que se deixar, né, permitir, né? Claro que tem coisas que são óbvias, né? Ah, não, eu quero uma profissão que vai literalmente te trazer algum risco, né, e um benefício baixo. Aí a família pode até falar, ó, isso daí o custo-benefício, digamos assim, não vai ser tão bom. Mas profissões assim, de modo geral, né, engenharia, medicina, ou carreira militar, ou psicologia, ou qualquer áreas biológicas, né? Por que não, né? Então assim, são situações que a pessoa, né, vai te apoiar, né? Então, acho que desde que você seja uma pessoa reconhecida pelo seu trabalho e cumpre uma função social de fato, né, ali, né, trazendo benefício para a sociedade, eu acredito que não tem nenhum problema, né, você se expressar exatamente como você quer e buscar, né, independente de ter um total apoio ou não. Mas sempre vai ter uma pessoa na sua família que vai ficar um pouco mais preocupada, e é natural, entendeu? E é natural, tá bom? É isso. Então, você teria, tipo assim, alguma dica pro pessoal aqui da nossa cidade que está finalizando a escola? Então, acredito que a principal dica é você procurar seguir, de fato, né, o seu sonho ou o que você acredita que vai dar certo para você, independente de circunstâncias ou muitas das vezes, né, percepção que você tem no mundo, que muitas das vezes a percepção é sempre muito rasa. Muitas das vezes a gente, né, procura, né, algum motivo para se auto-sabotar e não prosseguir com o sonho. Mas se você tem um sonho, você tem que buscar, entendeu? Independente da circunstância, independente do momento, independente de apoio ou não de família ou de amigos, você tem que buscar. E acreditar, lutar por aquilo, ter certeza que você tem, né, um desejo, e esse desejo não é sem, né, uma razão, é algo que é inerente, algo que nasceu em você e que provavelmente vai te levar para um patamar de fato, né, de assumir aquela profissão ou de ter uma percepção que nesse novo patamar você vai poder migrar para outra profissão. Mas esse processo que você viveu foi necessário para você não cometer os mesmos erros ou, né, não se, né, comprometer com situações que não são válidas para você. Então a dica principal é: tenha coragem de seguir os seus sonhos. Eu acredito que essa é a principal dica. E não tema se você tem, né, aquele desejo, aquela, digamos assim, fé que aquilo dali vai ser para você pode ter certeza que cedo ou tarde vai ser, entendeu? De alguma forma. Então, com essa pergunta, a gente finaliza aqui o podcast. Jefté, foi uma honra estar aqui com você e poder te entrevistar, né? Obrigado, tá? É isso, né? Agradecendo, né, a participação, o convite do SEC, e eu espero que eu tenha, né, auxiliado aí e né, atendido as perguntas de vocês, tá? Obrigado, tá, gente? Valeu. Para mais conteúdos como esse, deixe seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Tchau. Valeu!